Olá, queridos pais e alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física Online. Na aula de hoje vamos abordar um pouco da história do voleibol no Brasil e no mundo. Pessoal, seguindo aqui na próxima imagem, nós vemos quando surgiu o voleibol. O voleibol surgiu em 1895. Um dos principais objetivos da criação desse esporte era fazer um jogo sem contato físico. O porquê disso, pessoal, sem contato físico? Vocês podem reparar na foto aí ao lado, o público que praticava esse esporte era um público mais de idade, digamos assim, uma categoria master, tá? E o intuito desse jogo era somente jogar a bola de um lado para o outro mesmo, sem muita intensidade física. Aí, inicialmente, esse jogo ele tinha o nome de mintonete. Depois ele veio a se chamar voleibol. Pessoal, onde surgiu o voleibol? O voleibol surgiu na ACM de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E quem criou o voleibol? O voleibol foi criado por William Morgan. É esse na figura ao lado aqui. Ele era instrutor da Associação Cristã de Moços de Holyoke, em Massachusetts. Morgan estudou na ACM de Springfield, onde conheceu James Naismith, que foi o criador do basquetebol. Uma curiosidade para vocês aí. E o falecimento de Morgan foi em 27 de dezembro de 1942, nos Estados Unidos, em Nova York. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre regras originais do voleibol. Inicialmente, na sua criação, a rede de voleibol ela tinha 1,92 m de altura. Ela era bem mais baixa do que a rede utilizada hoje em dia. As medidas da quadra também eram menores. Ela tinha 7,6 de largura por 15,2 metros de comprimento. Uma equipe podia ter quantos jogadores quisessem, então não tinha limite de jogador por equipe. Podiam jogar quantas pessoas quisessem. Um outro fato aqui, não havia limite de toque por equipe. Hoje em dia todo mundo sabe que no voleibol você pode dar no máximo 3 toques na bola por equipe. No terceiro toque você tem que passar a bola para o campo adversário. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque. Então, se o jogador da equipe errasse o primeiro saque, ele teria mais uma chance para sacar novamente. E o toque da bola na rede não era permitido, salvo na primeira tentativa de saque. Como eu falei no item anterior, se o jogador errasse o saque, ele teria mais uma chance de sacar. Pessoal, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre a rede e a bola do voleibol. A rede do voleibol foi inspirada na rede do tênis, o esporte tênis. Aliás, o tênis foi o esporte que mais inspirou a criação do voleibol. A primeira bola era uma câmara de ar da bola de basquete. O Morgan utilizava a câmara de ar da bola de basquete para jogar o voleibol, né? E em 1900 foi projetada a primeira bola especificamente para ser utilizada no voleibol, a pedido do próprio Morgan. Agora, pessoal, vamos falar sobre a primeira partida de vôlei. A primeira partida de vôlei ocorreu em 1896. Ele foi disputado no colégio de Springfield. O nome voleibol tem origem na jogada do tênis. Como eu já havia dito anteriormente, o tênis esporte influenciou muito na criação do vôlei, inclusive no nome, né? Ele foi inspirado na jogada do tênis que chama voleio ou vôlei em inglês, que é quando o jogador adversário rebate a bola sem deixar cair no chão. Ele rebate direto a bola. No jogo tênis é permitido a bola tocar uma vez no solo, mas também o jogador ele pode rebater direto sem tocar no solo. Então essa jogada se chama vôlei ou voleio em inglês, que foi a inspiração do nome do jogo voleibol, tá?
Pessoal, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o histórico do voleibol. Em 1917, o jogo foi alterado a pontuação de 21 para 15 pontos. Ao longo do histórico do vôlei, né, da história do vôlei, tiveram diversas alterações nas regras. E em 1917 ocorreu essa primeira alteração aí. E em 1920, a regra dos 3 toques na bola por equipe foi inserida. A partir desse momento, as equipes podem dar no máximo 3 toques na bola. E em 1922, os primeiros campeonatos nacionais ocorreram nos Estados Unidos. Em 1930 surge o vôlei de praia na Califórnia, também nos Estados Unidos. Já em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol. Aqui uma curiosidade, tem uma imagem bem legal aqui do lado esquerdo, é a foto dos soldados jogando vôlei na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, continuando o histórico do vôlei aqui, em 1949 ocorreu o primeiro campeonato mundial, foi realizado na cidade de Praga, na Tchecoslováquia. Em 1952, o primeiro campeonato mundial feminino ocorreu na União Soviética. E em 1964, o vôlei foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a Liga Mundial foi criada em 1990 e em 1996 o vôlei de praia estreou nos Jogos Olímpicos. Tanto o Campeonato Mundial masculino quanto feminino e os Jogos Olímpicos foi vencido pela equipe da União Soviética. E o vôlei de praia, quando estreou nos Jogos Olímpicos, foi vencido pela seleção da Itália. Pessoal, agora falando sobre a origem do voleibol no Brasil, há uma tese de que o voleibol iniciou em 1915, sendo jogado pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco, e a outra tese que fala que o voleibol chegou ao Brasil sendo praticado a primeira vez em 1916 na Associação de Cristãos e Moços de São Paulo. Pessoal, agora o desenvolvimento do voleibol no Brasil. Na década de 1940 e 1950 não havia intercâmbio do Brasil com outros países mais desenvolvidos no voleibol. Agora um fato curioso, no Mundial Masculino de 1956, a seleção não conhecia alguns fundamentos básicos do voleibol como a manchete. Imaginem vocês que a seleção brasileira foi para um Mundial, disputar um Mundial sem conhecer um fundamento bem básico do voleibol, que é a manchete. E o Brasil tinha uma baixa estatura em comparação com outros países. A altura dos jogadores média era de cerca de 1,80, enquanto dos outros países era cerca de 1,90. Pessoal, agora falando sobre o histórico do voleibol no Brasil, em 1944 aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro. Em 1954 foi fundada a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol. E em 1955 ocorreu o primeiro Campeonato Sul-Americano com a participação do Brasil, da nossa seleção brasileira. E na década de 1960, o Brasil conquistou o quinto lugar no Mundial Masculino. Foi uma participação expressiva do Brasil nesse Mundial. E em 1964 a seleção brasileira masculina estreou nas Olimpíadas. Pessoal, continuando aqui o histórico do voleibol no Brasil, na década de 1980 ocorreu a grande evolução do voleibol brasileiro. Realmente na década de 80 o Brasil no voleibol mudou de patamar, subiu de patamar, né? E em 1982 o Brasil foi vice-campeão mundial. Em 1983 ocorreu o jogo histórico entre Brasil e União Soviética. Esse jogo ocorreu no estádio do Maracanã, onde o Brasil foi campeão. Ele ganhou, a União Soviética era uma potência do voleibol na época, né? Então foi um jogo histórico mesmo. Em 1984 o Brasil foi medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles.